Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo duas placas de motor deslizante. A mais comum que o pessoal usa aí é a nossa da esquerda aqui, tá? Essa aqui é a CLP, mas existem alguns motores ou mesmo peça para reposição, esse outro modelo aqui, tá? A CCA. Elas são um pouco diferentes, elas têm conectores em posições diferentes, porém a aplicação é a mesma, ok? Então assim, na CLP, os conectores de capacitor e motor estão aqui. Na CCA, eles passam aqui para baixo. Tá? O mesmo ocorre com a alimentação da corrente alternada. Aqui na CCA, aqui embaixo. Aqui na CLP, nesses dois bornes. Os fins de curso na CLP, eles ficam aqui embaixo e eles são diretamente conectados aqui nesses bornes, ok? É só apertar essa travinha aqui e plugar o fim de curso. Na CCA, ela vem com esse conector aqui, esse chicotinho, tá? Não tem segredo nenhum. O conector vai na placa e o outro lado você descasca e emenda com os fins de curso que você já tem aí. Na CCA, os fins de curso são conectados aqui, certo? Esse outro borne aqui é para botoeira e fotocélula. Basicamente, programação de controle, muito simples. Na CCA, esse botão de cima aqui. Na CLP, esse botão do canto, ok? As duas placas funcionam tanto com motores 127 quanto 220. O jumper para selecionar a tensão de alimentação da placa está aqui embaixo, bem perto do transformador. São duas situações para fazer a instalação ou substituição dessas placas. Eu vou mostrar as duas. A primeira é a mais simples, quando você tem um motor com uma placa CLP e essa placa deu problema. Então você já tem todos os fios aqui conectados, você vai tirar uma e pôr outra. O mesmo ocorre com a CCA. Você vai tirar uma e pôr outra. E a outra situação, a que eu vou mostrar, justamente aqui a gente tem um motor sem placa nenhuma e vamos identificar a posição dos fios do motor, onde ligar em cada placa dessa aqui. É muito simples, não tem segredo, é só prestar atenção. Uma das opções que eu havia comentado é essa, que eu tenho um motor, que supostamente essa placa está com defeito, e eu vou fazer a instalação de outra. Muito simples, muito rápido. Se eu for substituir por outra CLP, eu só vou trocar os cabos conforme a correspondência atual. Ok? A outra situação é se eu for substituir a CLP pela CCA. Aqui eu vou dar o exemplo de como fazer a conexão da placa CCA. O par de borne que está escrito rede ali, você vai conectar a rede elétrica, o seu 127 e 220 lá. CM, AB e FC, a princípio parecem siglas estranhas, tá? Fica fácil de lembrar quando você vê assim, ó, CM é o centro do motor, o AB é o abre e o FC é fecha. E o outro par de parafusos que tem ali é o capacitor. Então assim, centro do motor, abre e fecha. Eu vou mostrar para vocês como eu faço para identificar qual que é o centro do motor. Vamos lá. Primeiro você vai precisar de um multímetro. Você pode utilizar a opção dele de impedância ou continuidade. Como a gente tem a parte interna do motor, que são as bobinas, correto? Por que eu tenho 3 fios? Quando eu ligo 2 fios, ele gira para um lado, e aí quando eu inverto um desses fios, ele gira para o outro. O centro do motor é exatamente o pino do meio, que você vai ligar ele com um fio ou ele com o outro. Então você pega lá um multímetro, pode colocar em continuidade, por exemplo, e eu vou colocar aqui, ó, nesse pino, tá? Você com certeza vai ter um motor aí que pode ter qualquer configuração de cor aqui dos fios que vem do motor, mas a lógica é a mesma. Então eu vou juntar aqui, ó, pino vermelho com o pino azul. O que eu estou medindo ali? Eu estou medindo 33 ohms de carga, de impedância da bobina interna do motor, ok? Não é à toa, eu já fiz a identificação e já verifiquei. O vermelho com o preto, eu consigo mais 33 ohms de carga, certo? Então, vermelho e preto, eu tenho 33. Vermelho e azul, 33, 34. Eu consegui dois valores iguais em 2 fios diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os outros dois aqui, ó,
eu vou medir os outros dois. Os outros dois, não por acaso, é a soma do vermelho com esses dois que eu estou mexendo aqui. Justamente porque, o que me diz isso aqui? Me diz que o vermelho é o pino do meio, correto? Se eu tenho vermelho e preto, 33, e vermelho e azul, 33, se eu medir 33 mais 33, dá os 66. Então, quer dizer, vermelho é o meu pino do meio, certo? É o centro do motor, porque eu consigo os 33, 34 ali em cada um. E quando eu meço as duas extremidades do motor, as duas bobinas, eu tenho a soma das duas cargas. Então, aqui ficou fácil. Eu já identifiquei o meu centro do motor. Cada motor vai ter uma carga. A lógica aqui é a soma das duas impedâncias ser as extremidades do motor e o centro do motor vai ser o fio que você achar a mesma medida em 2 aqui. Uma vez identificado o centro do motor, eu recomendo que você já venha aqui e já parafuse, tá? Principalmente se você tiver 3 fios com a mesma cor ou 2 fios com a mesma cor, para evitar confusão. Então, achei o centro do motor, joga aqui na placa CCA no pino CM, e os outros dois você liga de forma aleatória. Vai dar problema? Não, não vai dar problema, porque o máximo que vai acontecer se esses dois fios ficarem invertidos é o motor, a placa ficar achando que deu o comando para abrir e o portão fechar, ou a placa dando comando achando que está para fechar e o portão abrir. Isso logo depois você vai identificar, principalmente se você programar a questão do tempo de pausa. Tá? O tempo de pausa, o que é? É a placa identificar que o portão foi aberto e fazer o fechamento automático. Então, assim, você liga aqui, monta lá teu motor e programa o tempo de pausa e o portão está fechado, passa lá 10 segundos e ele abre. Você fecha, passa 10 segundos, ele abre de novo. Por quê? Porque esses dois fios aqui estão invertidos. A placa está achando que o portão está aberto enquanto ele está fechado. Para resolver isso, o que você faz? Inverte esses dois fios aqui. Não tem segredo, é bem tranquilo. Sobre o fim de curso, veja que o conector ele tem 3 pinos. A outra extremidade eu tenho 4 pontas. Alguns modelos de portão, você tem os fins de curso que precisam dos fios estarem ligados dessa forma. Por isso que ele vai 2 para um lado e 2 para o outro. Mas não deixa de ser o mesmo aqui, ó. Esse condutor aqui, ele tem um que é mais de alumínio e o outro que é cobreado. O cobreado é o pino do meio aqui, esse que está entrando os dois ali. E o de alumínio são as duas extremidades. Eu vou conectar o fim de curso aqui, correto? E aí, quando você olhar aqui, ó, né, eu peguei a placa CCA com esse chicote, e aí, fui olhar aqui, ó, o fim de curso que tinha na placa CLP, só tem 3 fios. Como é que eu vou ligar isso aqui? É simples, ó. Tem 2 aqui que já estão juntos, certo? O que você vai fazer? Você vai juntar os 2 de cobre. Eu vou juntar na mão aqui, só para mostrar para vocês. Então, os 2 de cobre que estão aqui, são os 2 que entram juntos aqui. Os 2 juntos de cobre com os 2 fios que são juntos. E agora, sobrou 2 pontas. 2 pontas, bem tranquilo. Uma para cada um. Tá? Isso aqui, gente, é no olho. Não tem como... até tem, mas dá muito trabalho você ficar descobrindo qual que é o fio que vem do que abre e qual que é o que vem do que fecha. É muito mais fácil você identificar os 2 do meio, que vem do fim de curso, com os 2 do meio que vai para a placa. Liga junto. Os outros é um para abre e outro para fecha. Uma vez isso aqui conectado, a gente vai testar. Eu me adiantei aqui e já fiz a conexão do capacitor e da rede elétrica. Vou ligar agora para mostrar para vocês. Agora que eu tenho o fim de curso conectado e os pinos do motor conectado, agora eu vou poder dizer qual é o lado que abre e qual é o lado que fecha do portão.
Eu já programei o controle aqui, certo? Então eu vou acionar ele agora. Ele está girando a coroa para um lado. E aí esse lado de fechar ou de abrir vai ser o lado que o motor for instalado, o lado que ele vai girar para acionar o portão para fazer o fechamento. Nesse meu caso aqui, ele está girando nesse sentido, okay? Ele está girando sentido parede. Então, se o meu portão estivesse na posição em que nós estamos vendo, o portão estaria se deslocando sentido parede. Como eu tenho o fim de curso aqui e o outro fim de curso aqui, esse sentido de giro para a parede, o que eu preciso? Eu preciso que quando o portão estiver fechando, o ímã chegue próximo desse fim de curso para poder parar o portão, ok? Então o que eu vou fazer? O teste. Ó, por acaso, tá ao contrário. Como é que eu faço para resolver? Eu vou inverter esses dois fios aqui, certo? Ou eu vou inverter esse aqui, o lado do conector do sem fim. Vou mostrar de novo para vocês. Acionei, ele foi sentido parede, então o meu portão estaria vindo de onde eu estou filmando, sentido parede. Vai passar primeiro por qual sem fim? Esse aqui. Só que não está desligando, né? Porque a gente não corrigiu ainda. Ele vai estar desligando onde? Do lado errado. Lá do outro lado. Se tem uma chance de dar errado, a gente vai fazer errado. Foi o que aconteceu aqui. O que eu vou fazer? Eu vou inverter o conector aqui, né? O pino comum dos dois sensores, ele é ligado junto aqui e ele é o do meio. Então, quando eu inverto aqui, eu estou invertendo a situação. Vamos testar de novo? Acionei o motor, ele está girando sentido parede. Então, se eu tivesse fisicamente um portão aqui, ele estaria se deslocando sentido parede. Ó. Esse ímã vai estar vindo junto com o portão. E quando ele chegar desse lado aqui, ele vai parar o motor. Vamos ver se o contrário acontece. Acionei o motor de novo, ele está vindo da parede para cá. Quando o ímã chegar lá perto, desligou o motor. Então o que eu tenho? Eu tenho o motor girando e sendo desligado pelo sensor de lado correto. Tá? Então assim a gente acabou de configurar a questão dos sensores e as fases do motor. Por óbvio, eu fiz as conexões na mão aqui, só para demonstrar. Você vai descascar bem esse cabo, você vai isolar bem esse cabo. Boas práticas de instalação, não deixar esse estoco de condutor para fora. Eu deixei aqui porque a gente está fazendo o vídeo, mas você antes de parafusar de forma definitiva, tire o cabo, né? Corte o excesso do condutor para não ficar essas partes aqui, para evitar de curto-circuito, evitar de choque. Coloca bem certinho lá para dentro, aperta bem esses fios, pressiona com pressão suficiente para que o condutor fique bem fixo, né? Isole esses cabos. Se você tiver um ferro de solda, é bacana soldar isso aqui também. Isola com uma fita isolante de qualidade, fecha o motor e a placa CCA está instalada. Um abraço!